Dando continuidade à espermatogênese, no período germinativo, que é o primeiro período, as células germinativas primordiais, que são diploides, porque no seu núcleo possui 2N, sofrem sucessivas divisões celulares mitóticas, ou seja, divisão mitose, originando um grande número de espermatogônias, gônias masculino, também diploide. Então, a célula germinativa vai sofrer mitose, dando origem a duas células filhas chamadas espermatogônias, também diploides. Que período é esse? O primeiro período. Cada espermatogônia passa pelo período de crescimento, tornando-se maior. No período de crescimento, não haverá divisão celular. A espermatogônia cresce. Ela cresce, se transformando agora em espermatócito primário. Durante esse período, no período de crescimento, não ocorre divisão celular e as células passam a ser chamadas de espermatócito primário, também conhecido como espermatócito 1 ou primeira ordem. Em seguida, cada espermatócito primário inicia o período de maturação, quando ocorre a meiose. Então, o espermatócito 1 vai sofrer meiose. No caso, vai ser a meiose 1. Ao final da meiose 1, formam-se duas células chamadas espermatócitos secundários, ou espermatócito 1-2, ou de segunda ordem, que são haploides. O espermatócito 1, que é diploide, vai sofrer meiose, ou seja, se ela era diploide 2N, passa a formar uma célula haploide N, sendo que o espermatócito 2 vai dar origem ao o espermatócito 1 vai dar origem ao espermatócito 2. Os espermatócitos 2 sofrem meiose 2, originando células haploides chamadas espermatídeos. Não existe espermatócito 3, a missão. O espermatócito 2, ao sofrer meiose 2, divisão celular, vai dar origem a duas células, só que essas células não vão mais ser chamadas de espermatócito 2, serão chamadas de espermatídeos. E em seu núcleo terá somente um N, ou seja, essas espermatídeos, elas são células haploides. Terceiro período acaba por aqui. Quarto período do processo é a espermiogênese, ou período de diferenciação. Caracteriza-se pela diferenciação das espermatídeos em espermatozoides. Cada espermatide vai dar origem a um espermatozoide. Durante a espermiogênese, ocorre mudança na forma da célula, como resumido no próximo slide. Então aqui eu tenho a espermatide, na espermatide eu tenho o núcleo, eu tenho no citoplasma as mitocôndrias, eu tenho centríolos e eu tenho uma estrutura chamada complexo golgiense, que antigamente era conhecido como complexo Golgi. Próximo desenho você tem as mitocôndrias, concentram-se na região próxima ao centríolo e um deles vai se transformar em flagelo. Ali, no próximo desenho, eu tenho a formação em cima do núcleo, a formação do acrossomo, que é tipo um capacete que vai ser liberado uma substância. Essa substância vai ajudar o espermatozoide a entrar no óvulo. Parte do citoplasma será eliminado e ali eu tenho a formação do flagelo. Embaixo você tem o espermatozoide propriamente. Ele é dividido em duas partes, cabeça e cauda. Na cabeça você vai ter o núcleo e na ponta você vai ter o acrossomo, que vai ajudar a cabeça do espermatozoide entrar no óvulo. E ali atrás eu tenho o flagelo. Entre o flagelo e a cabeça eu tenho uma peça intermediária, e nessa peça intermediária eu tenho as mitocôndrias, que vão fornecer energia para o flagelo se movimentar. E aí você tem a formação do espermatozoide. A espermatide vai sofrer diferenciação formando o espermatozoide. Os espermatozoides humanos podem ser divididos em duas regiões, cabeça e cauda. Na cabeça são encontrados o núcleo e o acrossomo, ou
capuz acrossômico, uma transformação do complexo golgiense, onde estão enzimas importantes no processo de fecundação. Então, o capuz acrossômico foi uma transformação de uma organela encontrada dentro da célula chamado complexo golgiense, que antigamente era conhecido como complexo de Golgi. A camada responsável pela movimentação espermatozoide e corresponde a um longo flagelo modificado. Logo no início da cauda há uma região chamada peça intermediária. Entre a cabeça e o flagelo tem uma peça intermediária que é rica em mitocôndrias, responsáveis pela liberação da energia necessária à movimentação do gameta masculino. O período germinativo da espermatogênese inicia-se durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, quando você ainda estava dentro, o menino ainda está dentro da mãe. Eu tenho um período germinativo em que uma célula germinativa vai sofrer divisão celular. Essa célula germinativa 2N diploide vai dar origem a duas filhas, células diploide também. Então, se era 2N, continua 2N. A divisão celular é mitose, só que a célula germinativa, dando origem a duas células filhas, essas duas células filhas não são chamadas mais células germinativas, e sim de espermatogônia. Quando a criança isso acontece dentro da mãe, ainda no período embrionário, enquanto você está sendo formado. Quando a criança de sexo masculino nasce, ela apresenta várias espermatogônias. Essas células não se multiplicam até o período chamado puberdade, que nos homens se inicia geralmente entre 13 e 16 anos de idade. Professor, e durante esse período que não haverá multiplicação, o que vai acontecer? Depois do período germinativo vem o período de crescimento. Então a espermatogônia vai crescer, dando origem ao espermatócito primário. A espermatogônia, que é 2N, continua ainda 2N diploide, porque só fez crescer. A partir da puberdade, meu amigo, a multiplicação das espermatogônias é intensa. A espermatogênese é estimulada pelo hormônio sexual masculino, chamado testosterona, que é produzido em células especializadas que se localizam no testículo, entre os túbulos seminíferos. Professor, o túbulo seminífero não é o local onde são produzidos espermatozoides? Sim, é lá que é produzido a testosterona. Observe, é produzido em células especializadas que se localizam no testículo entre os túbulos seminíferos. Existem entre os túbulos seminíferos células que vão produzir o hormônio masculino chamado testosterona. Eu não estou dizendo que os túbulos seminíferos vão produzir testosterona, não. São células especializadas que estão entre os túbulos seminíferos que vão produzir testosterona. O número aproximadamente de espermatozoides em uma única ejaculação é de cerca de 200 milhões a 600 milhões de espermatozoides. Imagine aí, destas apenas uma vai fecundar o óvulo na reprodução. Então, se você hoje está ouvindo, se está vendo esse vídeo, você teve uma concorrência de 200 a 600 milhões de espermatozoides tentando entrar no óvulo da mãe de vocês, e você foi o felizado. Só um entrou, e foi você.